Olá, amigos e amigas, estamos mais uma vez aqui pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, trazendo muita paz, muito amor a todos vocês, com muita saudade, mas que Jesus lá do alto possa sempre estar nos protegendo, nos amparando, nos dando força para prosseguir, no nosso caminho de luz e de amor. Que possamos agora, nesse momento, emanar todo o nosso amor, indo de encontro a Deus, nosso Pai amado e querido, a Jesus, nosso Mestre, de amor e bondade. Que possamos sentir toda a espiritualidade que sempre estão ao nosso lado, nos ajudando, principalmente o nosso anjo da guarda, aquele que zela por todos nós. Então que possamos nesse momento agradecer o ar, a natureza, a vida, a oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, para aos poucos ir progredindo cada vez mais, de pouquinho em pouquinho. E assim, gratos pelo amor de Deus e de Jesus, iniciamos nesse momento mais uma reflexão vinda do nosso querido irmão Aldo. Que Jesus o abençoe também, fortaleça sempre nesse caminho de amor e de luz, sempre trazendo uma linda reflexão para todos nós. E que Jesus abençoe a todos nós, não só hoje, mas sempre. Que assim seja, sempre. Graças a Deus. Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Hoje eu convido vocês para participar de um estudo que nós faremos utilizando esse livro de Richard Simonetti, Quem tem medo da morte, onde nós vamos poder refletir sobre diversos pontos envolvendo o espiritismo, encarnação, desencarnação, tipos de desencarnação, questão de doação de órgãos, coma, estados vegetativos, eutanásia. E nós vamos num estudo que será dividido em 3 encontros, em 3 vídeos, tá? Essa é a nossa primeira parte. Então te convido a participar desse estudo conosco. Vamos lá. Quem tem medo da morte? A vida material é uma oficina, um hospital, uma prisão e uma escola. Vamos entender isso, gente. Olha, uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da nossa própria renovação. Queridos irmãos, nós reencarnamos para quê? Nós reencarnamos para poder evoluir de uma maneira mais rápida. Seria possível a gente evoluir somente no plano espiritual? Sim, mas segundo Emmanuel, a reencarnação é um atalho para a nossa evolução. O que é um atalho? Atalho é um caminho mais curto, é um caminho mais rápido, porque é aqui que nós vamos receber verdadeiros estímulos para o nosso crescimento espiritual. É isso que está dizendo como oficina. Uma oficina é onde eu vou trabalhar, é onde eu vou aplicar uma série de situações para obter um produto final, para conseguir alguma coisa. E quem que é esse laboratório? É esse mundo material, esse mundo que nos dá condições de lapidarmos o nosso espírito. O produto final é a nossa evolução espiritual. Lá no plano espiritual, vivendo numa colônia espiritual, a gente vai ficar um bom tempo, talvez lá 50, 100 anos, e a gente vai aprender a viver socialmente. E lá, a quantidade de estímulos que eu vou receber, ela é menor. Porque numa colônia espiritual, todo mundo já caiu a ficha, tomou a realidade do choque, que a vida espiritual é a vida verdadeira. A gente vai vestir as nossas máscaras sociais para viver bem também lá.
Então lá todo mundo está tentando, né, verificar, viver em paz, viver da melhor maneira possível. E não recebo tanto estímulo. Aí eu assisto palestras sobre perdão, que eu já sei perdoar, nossa, eu li tantos livros, estou fazendo tanta caridade no plano espiritual, e eu acho que eu sei perdoar. Aí quando eu reencarno, gente, aí pisam no meu pé. Aqui que é o teste, aqui que eu vou ver, na verdade, né, o que eu sou realmente, se eu não encobrir também por máscaras no plano espiritual. Na primeira fechada no trânsito que me dão aqui, o que acontece? Eu verifico que pelas minhas atitudes, ações e pensamentos, eu ainda não sei tanto a prática da caridade do perdão. E esse laboratório que a reencarnação nos dá. Eu costumo comparar, e eu adoro essa comparação, que a reencarnação, na verdade, né, ela é o pilão da nossa alma, principalmente no seio familiar. Pilão, aquela estrutura de vaso, aonde você coloca geralmente o grão duro, né, o milho seco, por exemplo, e com o uso de um pedaço de pau, um porrete, você vai batendo naquele grão duro, procurando o refinamento dele. Perceba que num grão duro, você não conseguiria fazer nada com aquele grão de milho duro seco. Nada. Um bolo? Não. Uma polenta? Não dá. Até para você alimentar um animal, um porco, uma galinha, aquele grão duro tem que ser metabolizado, ele tem que passar por um processo de desgaste e refinamento. O dente do porco precisa mastigar aquilo. O trato digestório da galinha que vai precisar corroer aquilo para liberar a melhor essência. Assim somos nós. Assim essa oficina chamada reencarnação. É aqui que nós vamos receber os melhores estímulos, ó, o porrete do pilão em cima da gente, para que a gente possa evoluir, construir nessa oficina reencarnatória a nossa evolução espiritual. Pensa no seio familiar. Quantos estímulos nós estamos recebendo para treinar novos sentimentos, treinar a aquisição de novos sentimentos. Pensa, o esposo rude, a esposa insensível, cobrando a prática do perdão, não é? O filho rebelde, cobrando a prática, o refinamento da paciência, aqueles parentes, né, que você tanto ajuda, nenhum obrigado, nenhuma consideração, dando a oportunidade do treinamento de saber servir e amar sem esperar recompensa. É aqui, irmão, na reencarnação, por mais difícil que seja a situação que nós estamos vivendo, é onde nós teremos os melhores estímulos, a nossa oficina para a construção da nossa evolução espiritual mais rápida. Gente, a vida material também é um hospital. É um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. Amigos, quantas e quantas mazelas, às vezes, nós temos ainda, levamos para o mundo espiritual, não é? E na reencarnação, a gente pode, às vezes, ter a oportunidade de construir até partes do nosso perispírito que foram danificadas. Às vezes, de acordo com a pessoa, da maneira que a pessoa desencarna, e a gente vai ver isso ao longo do nosso estudo, o perispírito dela, ele praticamente pode ir para o plano espiritual lesionado. E às vezes a maneira que essa pessoa tem para reparar esse perispírito é voltar à matéria, tomar o choque da matéria para que possa ser reparado. Se para você ainda é difícil o entendimento desse tal de perispírito, que eu concordo, que é uma das coisas ainda que é difícil de compreensão, vá lá no nosso canalzinho do YouTube, existe um vídeo especificamente sobre perispírito, aonde você pode entender o que é o perispírito, qual a importância dele para o espírito, e acho que é um vídeo que permite tirar uma série de dúvidas sobre isto. Então, quando se diz aqui, irmãos, né, a Terra é um hospital, aonde nós podemos sanar as nossas feridas, e essas feridas que está dizendo, não é somente feridas do corpo, né, espiritual, perispiritual, é por assim dizendo.
são feridas também emocionais. Quantas e quantas e quantas, né, traumas também psicológicos que nós podemos levar para o plano espiritual, e quando nós reencarnamos, o simples fato do esquecimento do que nós vivemos é um remédio para a gente recomeçar, para a gente esquecer todos aqueles traumas, para a gente deixar todas aquelas angústias, todos aqueles sentimentos de ódio, de vingança com aqueles que nos maltrataram e recomeçar novamente. É um remédio bendito a reencarnação, porque me permite zerar, me permite vir trocar sentimentos, não é? Por aqueles que em reencarnações passadas, né, os nossos sentimentos não eram tão bons. E agora, como zera tudo na reencarnação, eu tenho a possibilidade do inimigo do passado, numa convivência mais próxima, eu ter um sentimento melhor por ele. Se não ainda de amor verdadeiro, mas quem sabe de amizade, de gratidão e de respeito. Irmãos, a vida material é uma prisão, é expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Uma máxima do Espiritismo é que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Isso é uma verdade tanto para o bem quanto para o mal. Nós colhemos segundo as relações de causa e efeito, né? Isso é uma coisa física, são leis universais, toda ação tem uma reação, não é? E nós vamos colher. E logicamente, que em reencarnações anteriores, nós estávamos num grau evolutivo, ou melhor, nós não tínhamos tanta aquisições de conhecimento, né? Segundo o Evangelho, né, de Jesus, que é o caminho, né, que nós seguimos, não tínhamos tanto conhecimento e vivência desse Evangelho. E logicamente que nós cometemos atitudes que quando a nossa ficha cai, dói na nossa consciência, principalmente lá no plano espiritual. Quando nós atingirmos um certo grau de evolução espiritual, melhor, do despertar da nossa consciência, voltarmos para a pátria espiritual, começarmos a relembrar, né, os acontecimentos que nós tivemos em vidas anteriores, né, com alguns irmãos de caminhada, às vezes a nossa consciência não nos deixará em paz, para ser felizes lá no plano espiritual, que é a vida verdadeira, devido às atitudes equivocadas e que prejudicaram muitos e muitos. E a nossa consciência pede para que nós possamos voltar para tentar fazer o quê? Reparar essas atitudes, ou às vezes passar por situações parecidas que nós fizemos os outros passarem, para aprender verdadeiramente. Muitos tomam essa passagem como um castigo divino. E não é um castigo divino. Você vai ver que na próxima etapa, na verdade, irmão, tudo isso, na verdade, se a gente tivesse colher uma dessas palavras marcadas em vermelho, é que na verdade a reencarnação é uma escola bendita. É uma prisão, né? Porque nós estamos presos na matéria, muitas vezes passando por situações difíceis, mas na verdade é uma prisão escola. É uma prisão escola, onde aprendemos a adquirir qualidades em busca da perfeição, evoluindo sempre. Porque pensa, por que não castigo? Por que não castigo? Olha, muitas vezes nós, como espíritos ainda, infantis que nós somos, infantis, né? Olhando tudo que nós temos que passar ainda, né, para chegar nessa evolução máxima, nessa perfeição máxima. Somos espíritos infantis. E muitas vezes, como crianças espirituais, somos muito rebeldes. Às vezes, né, quando você fala para uma criança, olha, não coloca o dedo na tomada que você vai tomar choque, não pode, faz dodói. Nós temos com crianças com dois tipos de comportamento. Aquela que não vai colocar porque ela escutou, ela aprendeu,
e aquele que precisa colocar o dedo, tomar o choque para aprender. O fato é que os dois vão aprender, mas de maneiras diferentes. Então, muitas vezes, quando se fala, olha, aquela pessoa, ela está resgatando débitos, né, de vida passada, ela assassinou, matou, estuprou, roubou, alguma coisa assim, não é? E a gente veja, a gente muitas vezes tem um olhar que Deus está castigando aquela pessoa. Ó, você fez isso agora, você vai passar por isso e acabou. Aí a gente cai na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E não é assim. Na verdade, muitas vezes a dor vem porque muitas vezes nós somos a criança que precisa colocar o dedo na tomada, tomar o choque para aprender. Então, o que Deus nos dá? Oportunidade de aprender. Ele dá a oportunidade. Agora, a decisão de se eu vou aprender com isso, apenas com a atenção dos meus pais, com amor, com carinho, com as condições, ou vou aprender com solavancos, a decisão é minha. Então, muitas vezes eu reencarno e passo por situações difíceis porque eu estou precisando de um choque-calhão enorme, forte, porque mansidão, carinho, instrução, amor, faça assim, repense, não está no meu grau evolutivo ainda. Eu preciso, sabe, daquele empurrãozinho nas costas para poder andar. E aí que nós vamos encontrar muitas vezes o solavanco, as dificuldades, por nossa escolha. Por nossa escolha. Gente, a força que se faz para quebrar uma pedra só depende da dureza da pedra. A força que se coloca numa marreta para quebrar a pedra depende da dureza da pedra. Muitas vezes, irmãos, se nós não entendemos isso, gera uma situação de fatalidade. Se você matou alguém na outra vida, meu amigo, você vai ser morto nessa e não tem jeito de você escapar dessa, companheiro, certo? E capaz de você ouvir até que se você matou aquela pessoa com um tiro, ela vai te matar nessa vida com um tiro. Pelo amor de Deus, aí não dá, né? Aí não dá, não é? Depende de uma série de fatores, gente. Uma série de fatores. E o principal é essa. A lição foi aprendida. Meu amiguinho, você precisa repensar, filho, vem cá. Deus não é um pai, não é uma mãe. Você precisa repensar as suas atitudes, tá? Vou te dar a oportunidade. Então a gente reencarna muitas vezes para repensar aquelas atitudes equivocadas para aprender. E às vezes, por mais cruel que sejam as atitudes que eu cometi, às vezes, porque se às vezes para a maioria da humanidade como nós, e eu me incluo nisso, irmão, é difícil, né? Mas às vezes tem um espírito que já, despertou por tanto sofrimento que ele teve no plano espiritual quando ele desencarnou, umbral, sofrendo pelas mazelas, às vezes já mudou alguma coisa. E quando ele reencarna, pela instrução, uma religião que ele encontra, orientação de uma família que dá condições para que ele reflita, às vezes, ele faz aquela transformação íntima, sem precisar passar por tantas dores. Sem precisar passar por tantas dores, por mais que seja as atrocidades que ele cometeu. Porque ele já aprendeu? Sim. A dor seria uma outra forma de ensiná-lo de uma maneira diferente. Mas não é necessário, porque ele já aprendeu nessa situação, certo? Agora, como a maioria de nós ainda somos crianças rebeldes, às vezes nós passamos por situações bem complicadas para ver se desperta, para ver se chacoalha. Mas isso está em nossas mãos. Tudo depende da gente. É uma escola bendita, a reencarnação. Irmãos, olha só. Outra coisa que nós precisamos, cair a nossa ficha, por mais importante que seja a vida material, ela não é a nossa vida verdadeira. A nossa vida verdadeira, a nossa pátria, é a vida espiritual. É lá aonde nós vamos viver. A morte nada mais é do que um regresso à verdadeira vida. E se isso for bem entendido por nós
nós vamos perceber que às vezes nós criamos um escarcéu muito grande, ou nós dificultamos muito a nossa caminhada por dar tanto valor a essa vida material. Às vezes a gente vive de uma maneira que como se não existisse mais nada. Eu tenho que aproveitar tudo agora, porque eu só tenho essa chance. E aí pressiona muito, torna essa vida muito angustiante. Eu tenho que, sabe, se possível, todo dia, passar pela minha mente quando as coisas da matéria estão me sufocando, quando as dificuldades estão me sufocando, principalmente a relação de trabalho, de ganho, de bens materiais, dinheiro, está me sufocando, eu tenho que lembrar, pera um pouquinho, irmão, pera um pouquinho. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Essa não é a minha vida verdadeira. Eu sou um espírito. Eu estou aqui numa escola. Então isso que eu estou passando é para minha aprendizagem. É para que eu possa treinar alguma coisa. Eu estou dando muito valor demasiado a tudo isso que está sendo me apresentado. Calma, isso aqui não é minha vida. Isso aqui, na verdade, é passageiro. É um estágio que eu estou fazendo na vida material. A vida verdadeira é aquela ali. Então a gente muda o foco e não deixa que tantas pressões do nosso dia a dia acabam tirando o gosto de viver. Acaba tirando o prazer, a nossa paz, a nossa felicidade, né, dessa vida. Nós reencarnamos também para tentar ser felizes. Não fala que é só sofrimento, não, que isso não tem cabimento, gente. Tá? Tudo está aí nas nossas mãos. Eu costumo comparar que a nossa vida material é um verdadeiro teatro. Tudo isso aqui, ó, é um teatro. Um teatro, cara. Um teatro não tem cenários, não tem cenários. Então, tudo que tem casa, carro, tal, tudo é um cenário. É um cenário que é montado para que nós espíritos, que somos os atores verdadeiros, nós vamos ocupar um personagem. Nós vamos reencarnar nesse teatro, nessa história, nessa novela toda, e nós vamos interpretar um papel. E a decisão de como que eu vou interpretar esse papel é minha. Se eu vou fazer melancólico, feliz, raivoso, vou ser o mocinho, vou ser o bandido, a decisão é nossa. Nós montamos o script da nossa atitude, da nossa ação nesse teatro. Esse corpo mesmo, ele faz parte desse teatro, ele faz parte do cenário. Gente, quando termina um teatro, terminou o teatro, ou aplaudiu, os caras lá cumprimentaram, foram embora. Gente, terminou o teatro, os atores não vão para casa felizes porque legal, conseguimos, interpretamos da melhor maneira possível. Eles se preocupam se aquela árvore do teatro vai ser descartada. Eles se preocupam que aquela parte bonita do cenário, aquelas estrelas que foram penduradas, que caíram, né? Eles estão preocupados que aquilo vai ser descartado, reciclado? Não. Ele está feliz porque a missão dele, a apresentação dele, ele conseguiu fazer. Então a gente fica dando tanta importância ao cenário. O carro bateu, não sei o que tem, o trabalho está difícil, estou começando a ter um problema um pouco de saúde. A gente dá importância demais. É como se fosse um artista que, olha, fez uma apresentação belíssima no teatro. Olha, aplaudiu meu amigo, que interpretação legal. E aí esse cara, no momento de descansar, ele fosse para casa, e em vez de ficar satisfeito, feliz porque ele conseguiu cumprir, ele ficasse preocupado. Nossa, vão jogar aquela árvore do teatro fora, tadinha. Nossa, aquela estrela que estava lá, ó, pendurada na parede. Quer dizer, a pessoa não consegue ser feliz, ter paz, porque está dando valor a coisas que não é o principal, entende? É necessário, logicamente. Se não fosse aquela estrela, aquela árvore, aquela parte do cenário, o cenário não seria, a apresentação não seria tão bela. Seria difícil, muitas vezes, até entender o que ele quer dizer sem um contexto, não é? Mas não se pode dar um valor demasiado a isso. São peças do cenário. Nós vamos reencarnar para interpretar da melhor maneira possível esse teatro chamado reencarnação. Muito bem. Irmãos, o homem é formado por três partes: espírito, perispírito e corpo.
amigos, vou fazer novamente o convite que eu acabei de fazer para vocês. Eu não vou ficar agora nessa parte aqui, porque nós temos uma exposição, nós fizemos uma exposição, aonde nós podemos comentar sobre espírito, perispírito e corpo. Então, convido você, tá no YouTube, a acessar essa exposição para você entender um pouquinho melhor essas partes do espírito, tá? Essas partes que compõem, né, o homem encarnado, né, a alma. A alma é o nosso espírito encarnado, principalmente esse tal de perispírito, que é de muito difícil ainda compreensão. Então, convido você a olhar essa exposição e poder tirar as suas dúvidas. Ok, irmãos? Quem tem medo da morte? Olha, gente, todos nós morremos diariamente durante o sono. Existem alguns livros que colocam assim que nós, na verdade, toda vez que nós dormimos, nós ensaiamos a nossa desencarnação. Nós ensaiamos. Porque quando nós dormimos, olha o que acontece. O nosso corpo, ele permanece, né, na cama, no local que eu estou dormindo, e nós temos um desligamento parcial do nosso espírito perispírito. Eu vou falar espírito, mas você vai ver naquela exposição que o nosso espírito está com o seu perispírito. Vou falar espírito, mas o perispírito está junto. Então o espírito se desliga parcialmente do nosso corpo, mantendo-se preso por esse fio. Esse fio é que mantém ainda o espírito preso ao corpo. Se esse fio fosse completamente rompido, o que acontece? Nós teríamos algo chamado desencarnação, o desligamento do espírito perispírito da parte física. Então, gente, desencarnar para muitos, e isso tem a ver com o merecimento de cada um, e quantos, né, por merecimento, quando vão desencarnar, é como se fosse dormir e acordar na pátria espiritual. Para muitos que têm esse merecimento, o que é esse merecimento? A pessoa fez o que estava ao alcance dela naquele estágio evolutivo. A pessoa é uma pessoa que procurou seguir o caminho do bem. Ela está em paz principalmente com a sua própria consciência. Ela está em uma sintonia mais elevada. E por esse merecimento, ela desencarna, gente, como se fosse dormir. Olha que pergunta agora. Existe diferença entre morrer e desencarnar? Olha isso, irmãos. Existe diferença entre morrer e desencarnar? Morte física e desencarne não ocorrem simultaneamente. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. O espírito desencarna quando se completa o desligamento, o que demanda algumas horas ou alguns dias. Verifique, irmãos, que ele faz uma diferença entre morrer e desencarnar. Morrer tem a ver com o corpo físico, com atividade orgânica. Desencarnar tem a ver com o desligamento do espírito perispírito daquele corpo físico. São duas coisas diferentes, ok? E olha que pergunta agora, irmãos, capciosa. Olha que pergunta. Pode ter morte sem desencarnação? Ou desencarnação sem morte? E aí, irmão? Já que a morte tem a ver com o corpo físico e a desencarnação com esse desligamento do espírito do corpo, ele está perguntando,
pode ter morte, quer dizer, o meu corpo acabou, não tem atividade orgânica, mas o meu espírito continua naquele corpo. Ou pode, por exemplo, ter o desencarne, quer dizer, o meu espírito saiu do corpo, mas o corpo ainda tem atividade orgânica. E aí, irmão, o que você acha? Sim para a primeira parte, sim para a segunda, não, não, como é que você ficaria? O que você acha? Vamos ver? Olha aqui que nós temos, veja só. Irmãos, a resposta vai ser sim para os dois casos. Morte sem desencarnação. Quantos e quantos relatos nós temos de situações em que o corpo físico ele acaba parando, o corpo físico, né? Atividade orgânica ela cessa, o coração para de bater, a pessoa tem morte cerebral, certo? Mas o espírito ele permanece ainda preso àquele corpo. E isso nós vamos encontrar geralmente em irmãos que ainda têm um apego material muito grande. E não somente apego em termos de objetos, mas apego ao seu próprio corpo físico. Materialismo, vícios, paixões, não ter uma crença que possa existir uma vida depois da morte, quer dizer, tudo é agora, tudo é aqui, tem que ser isso e acabou, não tem mais nada. Aquele espírito pode, devido à sintonia dele, a sintonia é a construção mental que ele faz, achar que ele é aquilo lá, ele é aquele corpo. E devido a essa baixa, essa dificuldade, essa sintonia, ele não oferece acesso para que os irmãos espirituais possam auxiliá-los. Muitos relatos dizem de muitos irmãos, devido a esse apego, a essa ligação ainda com aquela matéria que já deu fim nela, já não tem condições mais de viver no plano material, de agir no plano material, ele fica lá e muitas vezes ele sente, ele vê o corpo deteriorando, ele vê muitas vezes os vermes comendo o corpo dele e pode ter até a sensação criada pela sua própria mente da dor daquela decomposição, da dor daquele consumo pelos vermes. Muitas vezes, irmãos, se caso é feito no caso de uma cremação, e a gente vai ver um pouco mais para frente que hoje é aconselhável que não se faça isso rapidamente, que espere pelo menos 72 horas após a morte do corpo físico, certo? Então, muitas vezes, aquele espírito que ainda se encontra preso no corpo, no momento da cremação, ele pode achar, por achar que aquilo é só ele, não existe mais nada, não existe um espírito, ele achar que está sendo queimado. E a mente dele criar todas as dores de como se ele realmente estivesse pegando fogo. Mas a própria mente criou. Então nós podemos sim ter a morte sem a desencarnação momentânea em relação a isso, ok? Da mesma maneira que, olha só, nós podemos ter a desencarnação sem a morte. Olha o que diz: após o desligamento, quer dizer, o espírito saiu desse corpo, não está mais ligado a ele, tá? Foi completamente separado. Em alguns casos, o corpo pode conservar alguma atividade vital. Dependendo, irmão, de como é feito, e a gente tem que ter uma coisa na mente que é o seguinte: cada caso é um caso. Primeira coisa, cada caso é um caso. Às vezes, o que acontece? Aquele espírito é retirado, mas as células ainda, ela contém uma certa quantidade de fluido vital
de energia vital que vai se esgotar com o passar das horas ou dos dias, mas ainda aquela energia, ela é suficiente ainda para manter um coração batendo, para ter alguma atividade em termos de respiração, ok? Então, muitas vezes, quantos, né? Às vezes estão nos hospitais, os parentes em volta de uma cama, aquela pessoa, na verdade, não teve a morte completa, mas às vezes o espírito daquela pessoa nem se encontra mais naquele corpo vegetativo que vai se consumir, né, em questão de horas ou alguns dias. O fato, gente, é que não dá para a gente saber, né, mesmo que tenha atividade, aquela pessoa esteja num coma, se houve ou não houve, né, o desligamento, tá? A verdade é essa, para nós não tem como saber, né? Não tivermos um dom mediúnico aí, né, digamos assim, um pouco mais desenvolvido, nós não vamos saber. Então, acho que a nossa atitude em relação a isso é a atitude, né, do bem, de oração, de querer o bem para aquele espírito, não importa se ele já desencarnou ou não, ou continua naquele corpo, sempre energias positivas, sempre energias salutares, ok? Amigos, nós vamos parar essa nossa primeira parte nesse encontro e nós vamos continuar, tá, a conversar sobre isto, sobre a desencarnação mais para frente, tá? No nosso próximo vídeo. Temos bastante coisa ainda para ser comentada, tá bom? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Um beijo para vocês.